Luiz Benoit está aqui conosco, ele que foi secretário de Meio Ambiente de Lajeado nas duas gestões aí do Marcelo Calmo, saiu para concorrer no ano passado, ou melhor, nesse ano, não acabou ainda o ano de 2024, e se elegeu. Concorreu pela primeira vez a vereador, concorreu pelo PL, um dos 3 vereadores. O PL botou 3 vereadores na Câmara de Lajeado, mas o Benoit foi convidado para reassumir a Secretaria do Meio Ambiente, aceitou o convite, e aí o professor Ramatiz, o primeiro suplente dessa sigla, quem vai assumir a sua vaga na Câmara de Vereadores. O PL tem 2 secretarias na gestão agora de Gláucia Schumacher, uma é do PSDB, então uma das secretarias com o Luiz Benoit. Primeira vez que nos falamos no ar, Benoit, então ainda parabéns pela eleição, foi um desafio diferente, mas teve a eleição e já tem um aceite aí para fazer parte do governo agora de Gláucia Schumacher. Como é que tem sido essa repercussão? O pessoal está apoiando, tem alguns que estão reclamando, porque eleger um vereador sempre tem essa questão também que está envolvida. Bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde. Nos encontramos hoje de manhã por acaso, né? Boa tarde, ouvintes. Sim, agora a gente começou a familiarizar um pouco mais a questão eleição, né? Até eu tive um problema pessoal na questão, logo após a eleição, meu pai acabou internando, né? Aí foram 20 e tantos dias de UTI, ele acabou falecendo, então faz poucos dias que a gente começou a pensar e falar a questão de eleição, né? Digamos, comemorar o resultado que até então não tinha sido possível. Mas é um desafio novo, a gente prezou muito pela questão do aceite pela equipe, né? Pela equipe do PL que a gente conseguiu montar, porque já estava à frente 7 anos da secretaria, tenho propostas de iniciativa privada bem interessantes, mas o que pesou também foi a questão de ser um novo governo. Participei do Marcelo, a gente sabe que a Gláucia vai ser uma filosofia um pouco diferente, são outros desafios. Quando a gente entrou em 2017, o desafio era a questão de acelerar um pouco os processos, principalmente para a liberação de empresas, né? Tinha um residual muito grande de emissão de licença para que as empresas pudessem começar a trabalhar. Agora, o desafio é um pouco diferente, eu digo um pouco maior, que são justamente se trabalhar em cima, principalmente das tragédias que houveram, né? Então a gente vai ter um desafio de pensar na questão de mata ciliar, vai ser uma demanda muito grande, é uma demanda muito pedida também, né? Vai ter que ser pensado. Da enchente de setembro a gente já tinha feito um estudo, feito uma interação com o Ministério Público, empreendedores, aí em maio veio uma enchente ainda maior, então vai ter que ser feito toda essa questão desses estudos. Tem um assunto Corsã também, aditivo, que até a gente estava conversando, a Gláucia disse, vou passar para ti também para participar, né? Então eu acompanhei um pouco, tenho minhas opiniões próprias sobre o assunto, né? Mas a gente não chegou a sentar ainda para conversar a respeito disso e provavelmente a partir do dia 2 será discutido. Em relação àquela questão, sim, alguns, porque eu votei para vereador, tu assumiu como secretário, a gente vê alguns comentários que muitas pessoas não sabem diferir um pouco qual é a função do vereador, qual a função do secretário. Por exemplo, eu vou precisar de uma lâmpada, tu não vai ser vereador para eu pedir, né? Se tu analisar, não é função do vereador fazer pedido de troca de lâmpada, né? Isso é uma função do executivo fazer, né? Basta a informação chegar. Então tem muito essa discrepância aí de Acredita de que funções. Sendo secretário também vai poder ajudar? Sim, hoje eu atendo sempre atendi vários tipos de solicitações, né? Principalmente, for analisar, a Gabi que sempre me encontrava, era o primeiro a estar lá no chamado bairro Praia ainda, né? Quando começava uma enchente, o Benoit sempre é o primeiro a estar lá para fazer a retirada. Força-tarefa então, para retirar os cães também, né? Sim. Sempre na madrugada. Alguma vez a gente se encontrou, né, Benoit? É uma função bem grande. Então são desafios. Esse também é um desafio muito grande, porque o número de abandonos e cães que ficaram pelo meio do caminho durante as enchentes, pessoas que sequer têm casa para onde deixar eles e os cachorros acabaram não retornando mais e estão pelas ruas. Então vai ser um outro foco também que a gente vai ter que atacar.
bem como a proliferação de ratos, baratas, que a gente tem percebido, aumentou muito pela cidade também, justamente pela quantidade de entulho, de lixo que ainda se encontram pelos bairros atingidos. Você falou que vai participar ativamente da questão da Corsã. Tá dando muita polêmica. A própria Câmara de Vereadores vem em algumas sessões tratando desse tema, né? Tem aqueles que concordam que deve ser assinado o contrato, aqueles que não concordam. Mas você disse que até não conseguiu, né, sentar sobre isso. Mas o que será de competência da tua secretaria, do Luiz Benoit como secretário nessa questão? É que assim, a questão de Corsã, contrato, praticamente todo o contrato era vinculado ao plano de saneamento básico. Então a gente remodelou, atualizou todo o plano de saneamento básico, foi atualizado, foi feito pela secretaria. Antes havia sido contratado uma empresa de fora. Então lá tinham sim metas que não tinham como a Corsã cumprir, né? Mas como eu disse, eu não sentei, eu tenho opinião Benoit particular, sem ter conversado com ninguém. Eu sempre questiono. De 2008 a 2024, o que foi feito pela Corsã em termos de saneamento básico? E agora, de uma hora para outra, assinando aditivo, será que vai ser feito? Me responda, o que foi feito pela Corsã? Praticamente nada. Nos 7 anos que você esteve à frente da secretaria? Nada. E toda hora mudando pessoas, de contatos, a gente chamou a Corsã para participar do plano de saneamento básico, sempre era uma briga, sempre vinha uma pessoa diferente. E a gente também tem a questão de a cada 2 anos ou muda no estado ou muda nos municípios, né? Então muitas vezes não há continuidade em algumas questões. Eu acho que saneamento é uma também. Particularmente eu acho que o marco não vai ser cumprido. O marco do saneamento básico não vai ter como ser cumprido até 2033. Visto que tem cidades no Nordeste que sequer aterro sanitário possuem ainda lixões a céu aberto. Então, quantos locais sequer acesso à água potável tem? Então, eu particularmente não vejo que o marco vai ser atendido. E volto a dizer, opinião Benoit, tanto tempo, 2008, 2024, não se houve evolução nenhuma da Corsã. E agora, de uma hora para outra, qual vai ser o milagre que vai ser feito para resolver os problemas, né? Por que não investiu antes? Por que só agora, colocando uma faca no pescoço, tipo, assina o aditivo, que daí a gente faz. Se não assinar, não vai cumprir o que a gente tem até 2032, o contrato. Querendo ou não, se tem mais 8 anos de contrato em vigor, né? Que também teriam que atender os mesmos parâmetros de aumentar o saneamento. Então, tem que ser avaliado, conversado, feito uma discussão, sim. O prefeito Marcelo Calmo e a futura prefeita Gláucia Schumacher têm declinado para... Olha, tendência seria renovar o contrato. Pelo que eu estou vendo, o Benoit já pensa um pouco diferente. Eu acho que tem que ser... É que eu não participei agora, participei até antes, mas não participei dos últimos meses da construção de um possível novo contrato. Eu acho que sim. Como eu digo, vou dizer, opinião Benoit. Tem que ter lá questões, se não atender, pode ser rompido. Não é por que só agora colocar que a Coab não vai precisar pagar mais o tratamento de esgoto. Vai ser ressarcido todos esses anos que pagou sozinho? Então, são discussões. Agora é fácil chegar, não. Se vocês assinar, é tudo CCC. Até 2029 não vai ser preciso pagar o tratamento. E essa taxa que a Coab de Moinhos paga, a tendência é que outros bairros de Lajeado paguem com o tempo também. Né? É assim, o pessoal, uma coisa tem que estar ciente. Pode ser a Corsã atender, a partir que houver 100% do tratamento de esgoto, a conta vai aumentar. Isso é no Brasil inteiro. Eu fui visitar Franca, que é nos últimos 15 anos a cidade modelo em saneamento básico no Brasil. Lá a taxa de esgoto custa 80% da taxa de água. Lá é 100% tratado o esgoto, inclusive gerado gás natural veicular com esgoto tratado. Então sim, a conta vai aumentar. Hoje a gente paga o tratamento de água. E até as pessoas vão começar a cuidar mais quando souberem quanto vai custar cada vez que puxa a descarga. Essa conta vai vir, é óbvio que vai vir. E ela precisa vir, até porque é caro o tratamento de esgoto. Só precisa ver como será isso, né? A taxa de água versus a taxa de esgoto. Mas os municípios que têm, geralmente, é essa questão. 70% a 80% o valor da taxa de água.
Menotti, aproveitar e falar da questão partidária. Você é um dos líderes do PL aqui de Lajeado, foi um vereador eleito, vai tomar posse, né? Como é que, porque toma posse ainda e depois passa o cargo, como é que vai ser? Porque Assim, já foi diplomado, né? Foi diplomado na semana passada. Fui diplomado, participo da posse dia 30, participo da eleição da mesa diretora, aí depois, durante a semana, se faz os trâmites para... Mas vai tomar a posse, né, oficialmente ali. Bom, e o PL está dentro do governo de Lajeado com 2 secretarias, tem 3 vereadores eleitos, quer dizer, é um partido que ganha uma importância bastante significativa aqui em Lajeado. Como é que vocês estão trabalhando? Ele é recente aqui também, né? É a primeira vez que tem representantes no Poder Legislativo, já passa, por exemplo, um PT, passa um PSDB, que são partidos bem mais tradicionais. Sim, a gente fez um trabalho bem bacana, conseguiu formar um time, né? Eu sempre digo, o pessoal olha geralmente a votação de quem se elegeu, quem foi o primeiro suplente, mas se, por exemplo, a Mariane, lá do Santo André, não tivesse feito 70 e poucos votos dela, nós não teríamos 3, teríamos só 2 vereadores. Então, a união e o esforço de todos que colocaram o seu nome à disposição, né, conseguiram fazer o partido, que praticamente a primeira vez que concorre com nominata completa. Na última eleição, acho que concorreu com 3 candidatos, até o Everton Giovanella era o presidente. Então, desde que eu saí do PSDB, no qual na época eu participei da coordenação, e a minha ideia era agora também, como eu consegui formar a maioria dos nomes que concorreram, de trazer para o partido, formar nominata, a ideia era coordenar. Aí, no fim, se optou por concorrer e tivemos êxito de não possuir nenhum vereador e de cara conquistar 3 vagas na Câmara, sendo hoje o 3º partido em expressão, em termos de nominata, de Lajeado já. E aí o suplente, o professor Ramatiz, ele vai direto na sessão e assume? Ou toma posse também? Como é que funciona nesse caso? Não, o professor Ramatiz, ele participa da sessão do dia 7, que é a primeira sessão, né? Não tem, no primeiro ano não tem o recesso. Então ele já assume dia 7, é empossado lá. E é um cara fantástico, né? Ele tem uma pauta muito forte. Por ser professor do curso de medicina, ele tem um domínio, um conhecimento muito grande na questão de saúde, né? Então, ele tem ideias para os gargalos, tem ideia, questão de postos de saúde, de um sistema de trabalho, para poder apresentar justamente para o executivo e apresentar para a população para tentarmos melhorar cada vez mais nesse segmento. Atualmente tem o Sérgio Knipoff, que é de um partido totalmente diferente do PL, né, o Partido dos Trabalhadores, que também é professor, né, de medicina e está deixando essa cadeira e um outro professor, então, assume também a Câmara. Eu gosto até de citar o Sérgio, imagina, o pessoal sempre diz, não, PL, PT é aquela se criou briga, uma né? polarização, né? Mas o Sérgio sempre foi trabalhei com ele na época de Hospital Bruno Born, sempre foi um amigo e foi uma das pessoas que mais contribuiu com ideias para a Secretaria do Meio Ambiente. Foi o Dr. Sérgio, junto com o Jones, assessor, tanto que trouxeram uma emenda aquela vez do deputado para a compra de um triturador, foi o Dr. Sérgio que trouxe. Então a gente tem que parar um pouco essa polarização, porque A é bom, B é ruim. Eu acho que tudo que for de ideia boa para agregar para a nossa cidade sempre será bem-vindo, independente do partido. Se tem aquela disputa, são os 45 dias, depois a gente tem que trabalhar todo mundo organizado em pró da cidade, né? Benoit, sucesso aí à frente da Secretaria do Meio Ambiente, conhece a casa já aqui, sabe que os microfones ficam à disposição, estaremos aí procurando trazer os máximos detalhes, principalmente a questão da Corsã, mas tem tantas outras situações importantes ainda em decorrência da enchente, né, de desmatamento, de mata ciliar, de rio poluído, enfim, tem muita coisa, muito trabalho pela frente, mas que seja um ótimo 2025, uma ótima gestão. É um tema muito delicado, a gente sabe quando se tem a necessidade de uma supressão, né, de vegetação, muitas vezes se tem uma grande polêmica. Daí tu olha alguns comentários, tu fica muitas vezes triste, tu vê comentários nas redes sociais, daí o pessoal que se diz ativista ambiental, mas sequer nunca procurou para dar uma ideia para a cidade. Muitas vezes acontece essa polarização, né? Tu vê até poucos dias atrás artistas gravando vídeo, uma série de Amazônia queimando e xingando por causa da questão partidária, e agora os mesmos em silêncio com um percentual muito maior de queimadas
que a gente tem desmatamento na Amazônia e as pessoas em silêncio por pensarem somente político partidariamente, né? E aqui na Jada a gente também sabe que acontece isso aí, as pessoas vão para o lado político, como diz, pessoas que nunca procuraram para dar uma ideia, para agregar alguma coisa para a cidade, mas na hora da rede social, para criticar, para reclamar, para insinuar um monte de situações, são as primeiras. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade, Gabi, mais uma vez, e parabéns de novo ao Grupo Independente pela excelente cobertura nas eleições. Eu acompanhei praticamente todos os debates das cidades, aí foi muito bem conduzido e conseguiu demonstrar, acho, para toda a população aí as escolhas de cada candidato. Obrigado, sucesso ao Luiz Benoit, eleito vereador de Lajeado pelo PL, mas continuará à frente da Secretaria do Meio Ambiente. A gente vai para um rápido intervalo comercial, já voltamos, tem reportagem e mais informações aqui no Redação no Ar.